Greece from Argentina. Great song, great song. E aí, tudo bem? Vamos falar português do Brasil. Eu fui bem sério, fiz meus programas hoje, fiz quatro. A maioria sempre falando dos mesmos assuntos, dos meus processos na justiça, tanto no Brasil como na Argentina, nos Estados Unidos e na Europa. É, eu queria fazer agora com temas brasileiros, né? Mas eu não tenho nada de Brasil na minha casa. Eu não tenho bandeira do Brasil, não tenho nada, não tenho nem do Clube Atlético Mineiro, nem do Santos, não tenho nada. Bom, mas achei essa jaqueta da minha tia, que já faleceu, mas é bem o verde do Brasil. Ela foi pro Brasil, ela adorava o Brasil, Rio de Janeiro. Tem esse chapéu aqui de cowboy sul-americano, que realmente tem o Oeste Paulista, que é uma das minhas regiões favoritas lá no Brasil. E bom, e ficou a bandeira argentina, a bandeira americana, a bandeira da Itália, porque realmente o Brasil é essa mistura mesmo de várias culturas, é a parte bonita do Brasil, como é que o Brasil convive harmonicamente tantas culturas diferentes, e é ao contrário da Argentina. O argentino é bem preconceituoso. O argentino não é só preconceituoso, o argentino ele baseia as suas ações em preconceito, ele faz reuniões preconceituosas. Ou seja, entra uma questão da preguiça argentina, o argentino é muito preguiçoso. Então o que acontece? Ele vai fazer uma reunião sobre os brasileiros, vamos supor. Primeiro que são inimigos, porque são rivais. Tudo que é estrangeiro é rival, é inimigo. Então, vários eles vão se reunir, então vai falar de uma viagem que fez para um lugar, o outro vai falar dos pouco que ela fala de português, e daí eles vão chegar num acordo, mas é tudo baseado em preconceito e preguiça. Porque a preguiça e o preconceito vão aliados, porque o preconceito é a falta de conhecimento e você assume um preconceito. Agora, o preconceito, ele sempre existe. Todo mundo tem preconceito. Você tem um preconceito de alguma coisa. O problema argentino é que eles têm preguiça de estudar as coisas ao fundo e tentar entender que às vezes o preconceito é até certo. Eu achava que era ruim. E é ruim de verdade. Mas uma coisa é você achar que é ruim, já entender que é ruim de verdade, não querer nem experimentar, porque você tem preguiça de ir lá testar e entender o caso de verdade. Entende? Isso é um preconceito muito perigoso, é muito comum na Argentina. E os argentinos, inclusive, eles fazem reuniões e chegam a várias conclusões, sempre baseado em preconceito. É um mercado muito difícil. Depois entra a questão do individualismo argentino, que é da influência judaica argentina, que dá muita confusão no mercado internacional, porque o judeu brasileiro ele é mais sefardita, é o judeu do Mediterrâneo, como o Silvio Santos Abravanel, por exemplo, que é o mais famoso. Ele a família dele acho que era da Turquia, a família Bravanel. Eles são judeus sefarditas, ou Luiz Inácio da Silva, que agora chama Lula, judeu sefardita, eles são da comunidade sefardita. Agora, o Ashkenazi, já Adolf Hitler, quem mais? Luciano Huck, Priscila Chan na Califórnia, Maliko Soros, George Soros, eles são os judeus já da Europa ou os da Ásia também, né? Então, que são os Ashkenazes. A Argentina tem mais Ashkenazes, só que aqui é um Ashkenazi preguiçoso, então é muito perigoso. É um judeu ashkenaz, ele é bem austero, ele é bem concreto, é olho por olho, dente por dente, aquela vida material e terrena, individualista do judaísmo, que é uma versão preconceituosa e preguiçosa. Então, é difícil. O que maneira um pouco a comunidade ashkenaz daqui são os sefarditas, os latinos, os hispânicos. Aqui tem muito católico também, então dá uma contrabalanceada, mas a população judaica ashkenaz da Argentina é muito grande. Agora, um assunto que eu queria falar bem claro em português, tem vários assuntos, meus processos na justiça tá lá ainda, tem que pagar, eu vendi muito pouco esse ano, 4 containers de arroz, era para ter mandado uns 400 containers de arroz, perdi muito negócio por causa de problemas na negociação, no entendimento. Os meus fornecedores em São Paulo são judeus sefardis, muito extensa a negociação, os preços subiram, agora tem problema, enfim,
Eu tenho meus processos na justiça no Brasil, eu quase consegui audiência no processo do Alexandre Almeida, que é o que está correndo no Texas, Ohio, Kentucky e em Minas Gerais, que é o da Ardósia, né, que foi o dinheiro que o Almeida roubou, né, e agora eu tenho que fazer denúncia penal contra o Tribunal da Justiça de Minas Gerais por questão de crime de peculato, né, ou roubo, porque eu tinha uma audiência em setembro, e nem o juiz nem o réu compareceram, ainda alegaram que a culpa é minha. Imagina, eu, a vítima, sou o culpado porque uma estrutura gigante como o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não conseguiu comunicar a um réu que é dono de uma indústria com CPF, CNPJ, desde 76 no mesmo endereço, ou seja, crime de peculato, prova para não pagar o dinheiro, aquela confusão toda. E o outro, que é o crime que os Vencato cometeram lá no Rio Grande do Sul, no mundo do arroz, falsificaram as minhas marcas, até hoje não está resolvido, estamos esperando as autoridades. Uma das últimas ações que eu fiz foi mandar cópia do expediente todo para a Embaixada Brasileira em Buenos Aires, mandei cópia do expediente tanto dos Vencato como dos Almeida, todo cópia, vão resolver o assunto, gente, vão intimar esses réus para eles pagarem a conta, e aí entra por que a esquerda venceu. Então, assim, eu não sei por qual motivo exatamente tanto a Priscila Chan como a Malico Soares investiram tão pesado na campanha do Lula. Eu digo elas porque são elas as que administram esse dinheiro todo, precisa de dinheiro para executar tudo, e eles tiveram muito acesso a muito capital, que eu entendo que venha dos Estados Unidos, porque tanto a Priscila Chan como a Malico, eu entendo que elas são alinhadas com a esquerda. Aí entra a questão, eu sou uma pessoa de direita, mas a direita latino-americana mama minha para pagar. Entende? A campanha do Bolsonaro fala aqui o que eu falo com todos os amigos, eu defendo o Bolsonaro, eu sou a favor da direita, mas tem que pagar a conta. Sou um profissional do comércio exterior, do comercial, e me manda um folhetinho, divulga isso, fala isso, traz o povo, e para tudo na hora do pagamento. Aí entra a questão da escravidão. Como a escravidão é permitida no Brasil, e eu não estou acostumado, porque eu trabalhei sempre nos Estados Unidos e na Europa, mesmo quando eu morava no Brasil, então eu não consigo entender como me dão trabalho e esquecem a parte do pagamento. Então, sabem que é minha profissão, sabem que eu sou vendedor, sabem que eu sou comercial, sabem que eu faço publicidade, sabem que eu faço propaganda. Como assim? Consegue voto pro Bolsonaro? Tá, mas como é que eu vou fazer isso? Não pagam nem a conta do telefone. Eu tenho um caso de um político do Oeste Paulista que meu amigo, e eu sou meus amigos, eu entendo a parte cultural. Eu não vou discriminar alguma pessoa, não é meu amigo, porque ela está inserida nessa cultura. A minha crítica é contra a cultura, não é contra a pessoa em particular. Muitas vezes a cultura é assim. Então, era para não pagar $2, dava tipo, o que é isso? R$ 15 para o designer fazer uma coisinha online para poder. Não pagou, e era R$ 15. Não pagou, não pagou. Então, assim, como não pagam, e depois eu tomo os processos contra os Almeida, contra os Vencato, eu tive problemas com os Tissot, também no Gramado, sempre a questão é me pagar, mas paga ou não paga. Aí tentam fazer de graça, porque no Brasil não precisa pagar mão de obra, então por que vai pagar nos Estados Unidos? E paga, não paga, paga, não paga. Bom, perdeu o Bolsonaro. Qual que é a questão? Perdeu, só que assim, às vezes eu entendo por que a Priscila e a Malico investiram no Lula. Porque eles são mais realistas. Nesse aspecto, às vezes, a comunidade judaica é mais inteligente que a cristã, porque a gente, às vezes, se perde um pouco no Novo Testamento. Então, elas foram mais concretas, porque talvez uma revolução comunista seja a melhor solução para a América Latina. Porque eu estou no capitalismo, eu estou na liberdade de comércio, etc. Mas não respeitam nada, não pagam, não cumprem, mudam, fazem calúnia, difamação, roubam. Eu acho que é uma vida muito sofrida. Então, com essa bagunça toda, de repente, pode acontecer como aconteceu com a China. Agora o Brasil entrar num regime comunista, mas de verdade, tá? Não essa bagunça argentina de agora, não. Já a Revolução Bolivariana, fase 2, já concreta mesmo para bolivarianizar mesmo, né? Para estatizar tudo, para confiscar bens e começar a organizar e deixar o povo em paz. Porque o Brasil e a Argentina são países muito bonitos, é para ficar o povo todo brigando e falando de dinheiro o tempo todo e pagando aluguel, essa correria toda. Então,
Com a Revolução Bolivariana talvez vai ser o melhor. Eu não acho que no Brasil e na Argentina vai ser igual a Venezuela. Eu acho que não vai ser. Não acho, porque tem muito europeu e vai ser mais organizado, vai ser mais inteligente. A Venezuela tem um problema que muita gente migrou para Miami. Isso não vai acontecer na América do Sul, porque é muita gente na Argentina e no Brasil. Não tem como 100 milhões de pessoas imigrarem. Então, eu acho que vai ser uma solução. Aí vai ter que resolver. A única coisa que eu digo é assim: quem queira continuar no capitalismo, quem queira porque a questão é assim, no plano macroeconômico eu defendi o Bolsonaro, mas eu acredito que Deus decidiu Lula, né? Que seja via o dedinho de ouro da Priscila Chan lá na Califórnia ou da Maliko Soros lá em Miami, mas decidiram, né? Agora o Xi Jinping com o Lula, eles vão chegar em algum acordo, bem bolado. O Lula, todo mundo sabe que ele não faz nada, que ele imagina, não sabe nem escrever direito, mas ele vai tocar um país do tamanho do Brasil. Então ele terceiriza, provavelmente PricewaterhouseCoopers, o Partido Comunista Chinês, eles vão organizando tudo, estruturando tudo. A Priscila lá faz a mídia toda, a política, né, através do Facebook, do Instagram. A Maliko coordena toda a questão de exportações, commodities, açúcar, soja, petróleo, né? E agora, a questão é assim, a questão é assim, você, o seu caso em particular. Aí entra o meu pausa pro comercial agora, eu sempre tenho alguma coisa para vender. Sempre tem. Não tem coisa para comprar normalmente, não, mas para vender sempre tem alguma coisa. Então, assim, blindagem patrimonial. Antes de começarem as estatizações, é um procedimento absolutamente legal. Quem quer proteger o patrimônio da Revolução tem tempo para fazer a blindagem patrimonial, mas começa rápido e tem que pagar. Aí entra o problema. O barato sai caro. A Sierra Móveis perdeu a oportunidade de abrir 200 lojas nos Estados Unidos para não pagar a minha comissão, que era de 1%. Imagina, 1% de 100 milhões, de 50 milhões de dólares, eram uns 500 mil dólares por ano para mim, o que é uns 30 mil dólares por mês. Eu seria um rico americano. O problema era pagar os meus 1%. E abriram mão de 200, não sai um negócio, eles tiram o vendedor, tiram o cabeça do negócio, eu quero a cara da empresa, acabou, morreu o negócio, eu quero a alma do negócio, eles retiram para não pagar, perderam o negócio inteiro, né? Bom, eu considero que ainda existe o negócio, mas em algum momento, né? São 10 anos de faturamento que se perdido. Mesma coisa com a blindagem patrimonial. Tem que pagar. Esse aviso de cara, não é Brasil, é Estados Unidos. Paga os contadores, os advogados, eles fazem o trâmite, é completamente legal. Você tem total direito de viajar para fora do Brasil, você tem total direito de abrir uma empresa nos Estados Unidos como estrangeiro. A questão é que isso tem que ser feito antes das estatizações, porque uma vez que o governo brasileiro estatiza todas as empresas, hotéis, fazendas, indústrias, passa a ser tudo propriedade do Estado brasileiro ou argentino, isso se estende para Argentina, Uruguai, Paraguai, que são todos parte do Mercosul. Então, quando o governo brasileiro decidir, provavelmente a América do Sul inteira vai ter que ser estatizada. Então, assim, uma vez que isso, aí entra um impasse diplomático. Nenhum país no exterior, que entra a questão das independências. Depois de estatizado, não vai poder fazer isso. Ou se puder, vai ser muito mais complicado. Hoje pode, porque não tem isso, não está estabelecido isso. O Lula ele só entra em janeiro, então tem tempo sim. Iniciou o processo, depois vai concretizando. Tem que iniciar antes das estatizações. Como é que funciona a blindagem patrimonial? Você abre uma empresa no exterior, essa empresa no exterior, e você vende para a sua própria empresa. Você pode fazer isso. Você é proprietário das duas empresas e você vendeu, então você tem uma empresa americana que gestiona a sua fábrica, entende? Então isso é legal hoje, é legal e permitido.
Então, quando estatizar, vai ter um problema na sua empresa, que a sua empresa não é brasileira. E se você é cidadão estrangeiro, mais próprio ainda. Se você é cidadão italiano, cidadão americano, cidadão chinês, de outra nacionalidade que não seja a brasileira ou a argentina, ainda é mais direito ainda, porque você inclusive é cidadão de um outro país. Então você tem essa empresa no Brasil. Então isso limita um pouco a questão do Estado poder interferir na sua empresa. E você vai continuar vivendo como empresário. Porque a questão da estatização é assim: você vai ser um gestor dessa empresa, você não vai ser mais um empresário. A empresa vai ser estatal e você vai ser o gestor designado. Então, provavelmente você vai estar numa situação igual ao seu gerente. Você vai ter um salário que o Estado paga e depois mas você não vai ser empresário. Se você não vai ter, então se você está acostumado a essa liberdade de empresário, você não vai ter. Não é o fim do mundo, mas você não vai ter mais. Agora, se você já está no exterior e tem esse acesso, você continua. Também não é uma solução assim que revolucionária, mas você está blindado patrimonialmente, você consegue continuar operando de forma independente, sem estar inserido dentro do Estado brasileiro. Isso serve também para a Argentina, para tudo, serve para proprietários de hotéis, fazendeiros, indústria, tudo que seja importante, tá? Se é uma oficina mecânica, um cabeleireiro, empresas de serviço, isso não precisa, porque eu não acho que vai mudar tanto. Agora, se você é empresário, você tem uns 200 funcionários, 300, às vezes uma rede de lojas, você tem várias lojas, ó, você é dono de um shopping, por exemplo, ou construtora eu já não sei, eu posso perguntar. Hospitais, construtoras eu não sei. É mais do que a comercial. Porque eu acho que construtoras e hospitais já são parcialmente públicos, né? Porque tudo que é assistência social ou vivendo, inclusive no Brasil, já tem um sistema misto público-privado. Mesmo seja um hospital particular, você tem as questões das previdências que são particulares. Agora, aqueles que são completamente capitalistas ou independentes, né? Que seria fazendas, indústrias, distribuidores, redes de lojas, hotéis, às vezes até concessão de uma... Não, essa não, porque também transportes também já é misto, né? Público-privado, aí eu já não sei o caso, mas todos esses têm direito, aí entre em contato comigo, que eu entrevisto vocês para ver se é o perfil, e daí eu passo para o escritório, tá? É um escritório lá em Miami muito famoso, faz isso há muitos anos, tá? E com certeza não vai ser uma reunião com eles, não vai ser uma reunião assim, tá? Não vai ser assim, eu tô quase de palhaço cowboy, né? Palhaço cowboy argentino brasileiro, né? Mas não é assim. Bom, eu tô nessa tranquilidade toda porque eu já moro fora. Quem me conhece sabe que eu tenho mais de 10 anos. Eu trabalhei em Cuba em 2003, 2004. Morei em Miami. Então eu conheço a Venezuela também. A gente acompanha lá da Europa. Para mim não é uma maravilha. Eu preferiria que tivesse sido outro rumo. Para mim, nos anos 90 estava indo tudo muito bem na América do Sul. Mas aí entra a questão escravocrata, né? Essa aqui é a minha moral, né? O barato sai caro. Não pagam, querem copiar os Estados Unidos, querem ser igual aos Estados Unidos, mas sem pagar salário, sem eliminar a escravidão, muito pelo contrário, promovendo a escravidão. Vocês sabem que os Estados Unidos têm um problema sério agora por causa que o Eduardo Saverin, que é o sócio brasileiro da Priscila Chan e do Mark Zuckerberg, ele instaurou a escravidão nos Estados Unidos, a brasileira, que é essa questão do Facebook, do social media, do Instagram, que é outro processo meu na justiça, que está lá na Irlanda, que são essas formas assim targiversadas brasileiras de escravizar, né? Porque você está trabalhando grátis toda vez que você posta no social media.
E não é correto isso. Então, mas como que conseguiram instalar isso nos Estados Unidos? Através da influência brasileira, a Sociedade do Eduardo Saverin, com a Priscila Chan, lá na Califórnia, que peroqueci, peroquenou, peroquenou, peroqueci. Bom instalar esse monstro, esse elefante branco, que é o social media, que está dando muito trabalho no Congresso americano e no Parlamento Europeu, principalmente no abuso da questão da privacidade. Mas, de onde que veio? Né? Do Brasil, de São Paulo, Eduardo Saverin, tudo para não pagar mão de obra. Avacalharam a mídia do mundo inteiro para não pagar jornalista. Tanto que hoje, essa notícia super triste nos Estados Unidos, que graças à influência do Eduardo Saverin, o trabalho de jornalista é a pior profissão hoje nos Estados Unidos. 87% dos graduados nos Estados Unidos rejeitam jornalismo. É a profissão mais rejeitado, mas eu não sei qual é o termo em português, é como arrependimento. As pessoas têm arrependimento de terem se formado jornalistas, porque conseguiram implantar o modelo de escravidão brasileiro nos Estados Unidos, no social media, por isso agora tendo uma nova guerra de secessão para controlar a comunidade lá da Califórnia, que instauraram a escravidão de novo, né? E enfim, agora o Brasil, eu acredito que a solução tá sendo essa, né? Então agora é com muita calma, muita paciência, não façam drama, porque tem muita gente fazendo drama. Olha, eu sinceramente, eu apoio o Bolsonaro. Eu sou contra a escravidão. Eu acho que poderia ter sido o Brasil do Fernando Henrique Cardoso poderia ter vingado. A breve Argentina Europeia dos anos 90, que durou uns 2 anos apenas, do Menem, poderia ter vingado. Tanto a Argentina como o Brasil poderiam ter finalmente entrado no mundo do primeiro mundo, né? Porque é muito parecido, né? A América do Sul é muito parecida com a Europa, com os Estados Unidos, mas não vingou. Por algum motivo, seja por causa, tem que entender que a América do Sul, a questão do canibalismo, é muito popular na América do Sul. Tem a questão do canibalismo, a questão da escravidão, a questão do judaísmo, né? O judaísmo de fachada, o cristianismo de fachada, essa vida de fachada. Isso é um grande problema da América do Sul, que é culpa da monarquia espanhola, que fez a Inquisição, e portuguesa também, que perseguiram os tarólogos, astrólogas, os ciganos, os judeus, os muçulmanos, quem tocava harpa na Europa era perseguido, tiveram que se converter apressadamente, criaram a religião judaica jesuíta, que esse catolicismo jesuíta, né, do Papa Francesco, né, católico de profissão, judeu de coração, essa coisa bipolar, cristão de fachada, judeu na privacidade. Essa cultura toda acabou resultando na Revolução Bolivariana, que talvez seja a melhor solução, racionalmente dizendo, concretamente dizendo, que a maioria da população sul-americana, que inclusive, por exemplo, a Revolução Bolivariana é amplamente defendida na Argentina, por exemplo. No Brasil ainda tem questionamento, mas o argentino ele quer o Lula, ele quer a revolução, ele quer a maioria, a grande maioria dos argentinos. É bitolada que eles querem isso. Então eu acho que talvez seja a melhor solução que Deus mandou de uma forma muito conturbada, talvez para organizar essa confusão de culturas, né, num sistema chinês, e depois, talvez daqui uns 30 anos, né, aí depois entrar alguma coisa mais complexa, porque a cultura europeia é complexa. O sul-americano copia muita fachada, assim, inclusive dos Estados Unidos. Copia, vai lá, compra o tênis da Nike em Miami, já está se achando americano e coloca o tênis da Nike, o chapéu do New York, né? E já sou americano e não é tão simples assim. Tem muitas coisas bem complexas que é da realidade cristã. Tem que entender que os americanos, os canadenses, os australianos somos cristãos. Os europeus, a gente é cristão, a gente acredita em um monte de coisa. A nossa cultura é muito complexa. Halloween, por exemplo, Natal, é muito complexo. Eu sei que os cristãos novos na América do Sul fazem o Natal com a coisa de compras, aí compara, fala que nos Estados Unidos também, porque Nova York isso, que é Miami aqui, mas é Nova York e Miami.
Estados Unidos e a Europa são enormes, muita gente, 1 bilhão de pessoas, né? E isso é um pedaço lá, que tem também, lá também tem, mas não é só isso, a maioria não, tem que comparar interior com interior. Comparar capital com capital é comparar a mesma coisa. Tem que comparar o interior do Brasil com o interior dos Estados Unidos, interior da Argentina com o interior da Europa. Aí vocês entendem o que eu estou dizendo, tá? Mas é isso. Bom, paciência. Eu particularmente não acredito que essas denúncias vão render, porque continua o mesmo princípio. Todo mundo que me pediu para ajudar, eu falei, gente, mas vai pagar? Que vai fazer uma festa para falar que eu sou contra o Lula, mas vai pagar? Porque é meu trabalho. Por exemplo, o Lula, eu tô aqui em Rosário, na Argentina. O Lula gastou dinheiro aqui. O Lula pagou. Ele fez eventos de marketing, publicidade. Tá vendendo gato por lebre, mas pagou. Ele contratou jornalistas, ele contratou promotores de marketing, ele contratou atrizes, ele contratou e pagou. Agora, o Bolsonaro, pelo que eu entendi, não contratou ninguém, não pagou ninguém. A mim, por exemplo, não pagaram nada. E pediram tudo para promover, para difundir, etc., mas não pagaram nada. Nem os $2. Era R$ 12 para fazer um artwork. Eu tenho que contratar promotores, contratar designer, gráfico. Eu tenho que pagar, por exemplo, social media. Eu tenho que pagar. É uma empresa de mídia. Eles têm custos operacionais. Tudo bem que eu sou contra a política da escravidão da Priscila Chan, mas é o que tem, é o que está hoje funcionando, mas tem que pagar, paga uma taxa e eles vão divulgar a notícia. E não pagaram nada, zero. Então, obviamente, não vai ser visto, não vai ser falado. Eu preciso também de ter uma estrutura para poder falar. Eu não posso simplesmente pegar e dar um berro da janela, que é grátis. Tem que fazer um palanque, tem que fazer uma apresentação, como o Lula fez. O Lula fez eventos aqui na Argentina. Tinha gente com toalhas, com a esfinge do Lula. Sabe? Então, fracassou, perdeu, não vingou. Eu acho que essa palavra é correta. Não vingou. Porque não é que não fracassou, não vingou. O que vingou foi a Revolução Bolivariana. Então, vão para frente e fazer fazer blindagem patrimonial, quem possa, tá? Eu quero, eu posso, eu consigo. Pense, eu quero, eu posso, eu consigo. Eu quero ter a minha empresa em Miami para proteger meu patrimônio no Brasil. Número 1. 2. Eu posso, eu tenho $20.000 para fazer o processo. Se for menos ou mais, me explique, a gente conversa em particular, eu entendo. Não, tá, eu posso, porque uma coisa é poder. Porque também eu quero, mas eu não posso, eu estou devendo dinheiro, aí é a vida, né? O que a gente pode fazer? Não posso. Tá, se você quer e você pode, o que te impede de conseguir, né? Aí é barreira mental para tomar ação, pagar os 20 mil e executar o processo. E depois, obviamente, é a questão da manutenção da empresa. A sua empresa vai ter que ter duas administrações, a americana e a brasileira, como qualquer multinacional. É internacional, é inglês, mas muita gente fala português, muita gente fala espanhol, problema de idioma não tem. Tá bom? Me avisem e blindagem patrimonial, quem puder. Tá bom? Outros assuntos de vistos, quem quiser emigrar, me pergunta, mas eu não trabalho muito nessa área, eu estou mais na área empresarial, exportação, vendas, tá bom? Então, assim, saludo, bora ganhar o Mundial, independente disso, que vença o melhor. Eu estou inicialmente torcendo pelos Estados Unidos. Aí, vamos ver como é que continua, tá? Torcer para a Argentina e para o Brasil é muito chato, porque sempre ganham todas, aí então vou começar pelos Estados Unidos, tá? Dia 25 é o primeiro jogo contra o Irão. Português de Portugal é Irão, né? Tá bom? A Itália não está participando, então vou dos Estados Unidos por enquanto, né? Depois vamos ver quem vai passar para as oitavas de final e etc. E os Estados Unidos está melhorando bastante no futebol, é capaz de impressionar agora, né? Que passe pelo menos para as quartas de final, tá bom? Então, um saludo a todos desde Argentina, em espanhol, tá bom? Um abração aí. Tchau, tchau.